Na aula de hoje, nós vamos falar sobre média aritmética e média ponderada. Pega um caderno agora, vem trabalhar comigo, porque nessa aula você já vai sair daqui podendo resolver no mínimo 3 questões na prova do Enem, nesse teu Enem agora, tá bom? Então, ó, pausa agora se você ainda não pegou o caderno, pega agora e vem comigo que essa aula vai ser muito prática, tá bom, gente? Bom, gente, médias é um conteúdo que vocês estudaram em muitos momentos da vida de vocês, no ensino fundamental e no ensino médio. Como eu falei anteriormente, o Enem só vai nos cobrar 2 tipos de médias, a média aritmética e a média ponderada. A média aritmética é a média mais simples, é a média que a gente já está, por exemplo, acostumado a fazer na escola normalmente. A média aritmética é quando a gente soma os valores, tá, e divide pela quantidade de termos, de valores que eu tenho. Por exemplo, olha só, na tela de vocês já aparece aí, ó, um pequeno exemplo de média aritmética. Mas ele fala aqui do conceito, ó, o que ele diz, ó. Média aritmética é a soma de vários valores, tá, ó, dividido pelo total deles. Então, se eu tenho 5 valores, eu vou somar os 5 e dividir por 5. É o que acontece nesse exemplo, gente, ó. Suponha que uma sala de aula tenha 5 alunos. E das seguintes idades, ó, 14, 12, 15, 18 e 16. Qual é a média das idades? Então, se eu tenho 5 alunos e quero calcular a média das idades, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar, ó, as 5 idades, tá aqui, ó, essa soma deu 75 e dividir pela quantidade. Então, ó, a média é 15. Mas muito cuidado, gente, porque a média aritmética não precisa ser necessariamente um dos valores presentes. Observa que 15 é sim uma das idades, mas a média podia dar um valor que não estava aí. A média nem precisa ser um valor real. Por exemplo, quando eu digo real é alguém, uma idade podia dar 13,72, 14,23. A média não precisa, repetindo, ser um dos valores, tá bom? Ó, eu vou resolver alguns exercícios de média aritmética. Então, o ideal é que você pause o vídeo e vá fazendo junto comigo, para que você possa já entender aplicando, tá bom, gente? Então, acompanha aí, a gente já vai começar o nosso primeiro exercício, tá aí na tela de vocês. Ó, primeiro exercício diz assim, ó, um time de futebol fez 5 partidas de um campeonato, marcando 2 gols na primeira partida, 1 gol na segunda, 4 na terceira, 1 na quarta e 5 na quinta. Qual foi a média de gols por partida? Então lembra, vê bem, foram quantas partidas? 5. Eu quero a média de gols, então o que é que eu faço? Eu somo todos os gols que foram feitos, partida por partida, e aí eu faço o quê? Então eu divido por 5. Pausa esse vídeo aí agora, pega um caderno, resolve isso e volta para conferir. É bem simples, né? Então vamos lá. Na primeira partida, acompanha comigo. Ele fez 2 gols, depois ele fez 1 gol, depois ele fez 4 gols, depois ele fez 1 gol de novo e por fim ele fez 5 gols. Então essa foi a quantidade de gols nas 5 partidas. Qual o total de gols feito, gente? Ó, 2 mais 1, 3, mais 4, 7, mais 1, 8, mais 5, 13, né? Ó, 13 sobre 5. Olha o que eu falei agora há pouco. A média nem precisa ser um valor que existe. Quando eu digo que existe é porque, veja, essa média não vai dar um número inteiro. Essa média vai dar, ó, vamos lá, 13 dividido por 5. Quanto é que dá isso? Dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Então, 3,6. Olha quanto deu a média. 2,6 gols por partida. Mas isso não existe na realidade. Porque ou o time marca 2 gols, ou o time marca 3 gols. Tá errado, Eduardo? Não. Essa é a média de gols. Só para você ficar ciente que a média não precisa ser um valor que existe obrigatoriamente, tá bom? Deixa eu te mostrar outro exemplo de média aritmética bem simples já aí na tela. Pega caderno, faz agora, pausa o vídeo e volta para conferir. Bom, gente, acompanhando o probleminha 2, né, média aritmética, observa que ele quer saber a nota da turma dos alunos de teste
foram, ó, 10 alunos, ó. Essas aqui foram as notas. Ele quer saber a média da turma. Então, como a gente tá falando de média aritmética, eu vou somar as 10 notas, dividir por 10. E aí eu vou ter, claro, a média da turma. Vamos lá. Então, somando as 10 notas aqui, eu tenho 10 mais 10, são 2 notas, mais 9. Aí eu tenho 8 alunos, ou melhor, 3 alunos que tiraram nota 8, 2 alunos que tiraram nota 7, tenho mais um aluno que tirou nota 4 e um que tirou nota 2. Como eu quero a média dos 10 alunos, eu vou dividir isso, claro, por 10. Vamos lá ver quanto é a soma, gente. Então vai ficar assim, ó. 10 mais 10, 20, 29, 37, 45, 53, 60, 67, 71, 73. Então, a soma das notas dos 10 é 73. Quando eu divido isso pela quantidade de alunos, claro, pelos 10 alunos, eu vou ter a nota aqui, tá, gente? Ó, 7,3. Essa é a média dos 10 alunos. É a média da turma. Tranquilo? Então tá aí, média aritmética. Ó, probleminha 2, gente, é um problema do Enem 2019. A gente vai somar esse probleminha aos dois anteriores e vocês vão perceber que não muda no Enem. O Enem, claro, ele vai trazer uma problemática, ele traz um contexto, você tem que ter mais cuidado com a interpretação, mas na hora de calcular não vai mudar. Média aritmética são problemas simples, são problemas que ajustam a tua TRI. Esse é um assunto que não pode você ir para a prova com dúvida nele, tá, gente? É simples. Então acompanha comigo o texto da questão 3, Enem 2019. Ele fala assim, ó. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores. Então ele já está dizendo aqui, ó, cuja média de altura é igual a 1,80. Então, gente, olha só. Ter média a 1,80 não significa que algum jogador tenha de fato essa altura. Eu posso, por exemplo, ter um jogador de 1,79 e um de 1,81. Quando eu somo, a média dá 1,80. Mas, olha só o pulo do gato para facilitar a nossa ideia. Quando ele diz que a média é 1,80, você pode considerar, já que ele não deu a altura de ninguém, que todo mundo tenha 1,80. Isso vai facilitar, vou te mostrar por quê. Aí ele diz, no último treino, antes da estreia, em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time, ou seja, saiu do time, em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo, né? Ou, olha só, gente, lembra que eu falei para vocês? Vamos considerar que os 20 jogadores tenha 1,80. Um jogador saiu porque foi contundido e entrou um novo, foi um novo jogador contratado. Esse novo jogador contratado, gente, ele é mais baixo. Isso quer dizer que ele vai diminuir a soma total, consequentemente ele vai diminuir a média do time. Quando eu olho para as alternativas, gente, olha a alternativa D e a alternativa E. Tá aumentando a média, isso não pode. Se eu estou tirando um cara e colocando no lugar dele um mais baixo, isso já é certeza da média ser diminuída. Agora, olha só, quanto é que está sendo diminuído a soma total? Está sendo diminuído, gente, olha o pulo do gato, 0,20. Isso tem que ser compensado por todos os 20 jogadores. Ou seja, se eu dividir isso aí por 20, isso aqui vai dar 0,01. Ou seja, isso quer dizer que a média vai cair 0,01, porque 0,20 foi o que caiu, 0,20 foi o que diminuiu do jogador que entrou. Quando eu dividi para todo mundo, eu entendi que a média final vai cair 0,01. E ela era quanto? Ela era 1,80. Quando eu diminuir 0,01, a nova média, né, gente, ó, vai dar 1,79, letrinha C, Enem 2019. Olha que simplicidade, tá, gente? O Enem cobra todo ano média aritmética. Olha aí na tela mais uma questão de média aritmética. Enem digital, o último Enem, né, que foi até então o primeiro e único Enem digital. Lembra que foi separado, né, mas que a partir de agora, de 2021, será a mesma prova, foi unificada no mesmo dia. Bom, mas essa questão dizia assim:
O gráfico mostra o resultado do balanço financeiro mensal de uma empresa ao longo de um ano. Então tá aí o gráfico, 1 ano, 12 meses. Em quantos meses o resultado financeiro da empresa ficou abaixo da média mensal? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o quê? É calcular qual foi a média mensal dessa empresa, olhar o gráfico e entender qual foi os meses, ou quantos foram os meses que ficaram abaixo da média. Olha, gente, é muito comum questões de estatística no Enem com análise gráfica. Então a gente faz um pequeno acerto, né? A gente ajusta, ou melhor, a gente analisa de forma bem simples o gráfico, pegando quanto foi o balanço mensal de cada mês deste ano e tira a média, tá? Lembra, é de um ano, é 12 meses. Eu vou somar todo mundo e dividir por 12. Mas quando eu olho rapidamente, gente, o gráfico, eu vejo que alguns meses foram positivos, mas tiveram meses negativos. Eu vou agrupar, tá, gente? Se você quisesse calcular tudo da ordem que está aí, tudo bem. Mas para facilitar, eu vou agrupar. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou primeiro somar os negativos. Vamos lá. Ó, menos 0,6, tá aqui, com, ó, 0,2, é tudo negativo. Tudo negativo. Com 0,3, com 0,1, com 0,4 e novamente com 0,1. Esses são os meses em que o balanço foi negativo. Eu vou somar e vou ter aqui o balanço negativo, tá, gente? Então, bora lá. Deixa eu passar a reguinha aqui e vamos somar. Então, vai ficar 6, 8, 11, 12, 16, 17. Sobe 1. Então, 1,7 negativo. Lembra o que é que eu estou fazendo? Eu estou somando o balanço dos 12 meses, dividir pelo 12 e encontrar a média mensal dessa empresa, tá bom? Então, bora pegar os positivos. Olha os positivos. 0,2 aqui, tá? Com 0,8 aqui em cima, já vai dar 1. Com 0,4 aqui, eu já tenho 1,4. Ó, 1,4, aqui dá 2, né, gente? Ó. Aqui dá 2, ó. E aqui eu tinha nesses três aqui, ó, 1,4. Então eu já tenho agora 3,4, tá? Com 2,6 aqui em cima, ó. 2,6. Então essa soma aqui tá dando 10, vem um 4, 6. Então veja, a soma dos 12 meses vai ser menos 1,7 mais 6 dividido por 12. Por que por 12, Eduardo? Lembra que são 12 meses. Esses dois valores que estão aí na sua tela é a soma dos 12 meses. Quanto é que dá isso daqui? Ó, 6 eu tiro 1, dá 5. Tiro 1,7, vai sobrar o quê? Vai sobrar 4,3 dividido por 12. Essa divisão, gente, é a média anual do faturamento dessa empresa. E quando efetuarmos, gente, essa divisão aqui, ó, vai dar aproximadamente 0,36. Ó, essa daqui, ó, não se perde. É a média, tá, que ele está comentando lá, ó, abaixo da média mensal. Então, a média mensal, a gente acabou de calcular aqui, ó, 0,36. Ele quer saber quantos meses essa empresa ficou abaixo da média. Aí eu volto para o gráfico. Eu quero saber quantos meses ficou abaixo do 0,3. Ó, eu tenho, claro, os meses negativos. Todos eles ficaram abaixo, né? Já são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu tenho 0,2 também abaixo. Então já dá 7. Isso aqui ficou acima, 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 acima. Então, ó, foram 7 meses que ficou aí, ó, abaixo da média. Isso tá na letrinha B, Enem Digital 2020. Olha que simplicidade mais uma vez, tá, gente? Esse probleminha aí, tá? Ó, bom, continuando aqui, a gente entra, claro, na média ponderada. Como eu disse para vocês, ó, a média aritmética tem questão garantida no Enem. O ano passado foram 2, mas já houve, por exemplo, em 2016, 4 questões de média aritmética, gente. Média ponderada também marca presença.
Eduardo, só existem essas duas médias na matemática? Não. Média harmônica, média geométrica. Mas o Enem só vai te cobrar a média aritmética e a média ponderada. A média ponderada, gente, é a média dos pesos. É a média que vocês usam para ter a nota de vocês na universidade. Vê bem, para saber sua nota no Enem, simples, no Enem, você faz uma média aritmética. Você soma as 5 partes e divide por 5. Linguagem, humanas, natureza, matemática e redação. Soma as 5 e divide por 5. Essa é sua nota final no Enem. Mas quando você vai submeter a sua nota para ingresso em uma universidade, cada universidade é autônoma e tem um peso para cada parte dessa. Então, sua nota do Enem, aritmética, não será necessariamente a sua nota final na Universidade A, ou na Universidade B, ou na Universidade X, porque cada universidade tem um peso. Você precisa multiplicar cada nota sua pelo respectivo peso e dividir pela soma dos pesos. O Enem cobra isso, Eduardo? Sim, todos os anos, no mínimo, um problema de média ponderada, tá bom? Então é isso que eu acabei de falar, ó. Eu vou multiplicar a nota, o valor, o número pelo seu respectivo peso e dividir pela soma dos pesos, tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês já aí alguns exemplos. Ó, já tem um exemplo aí na tela de vocês que diz assim, ó. Para ser aprovado num curso, um estudante precisa submeter-se a 3 provas parciais durante o período letivo e uma prova final, com pesos 1, 2 e 3, respectivamente. São 3 provas e uma final. A média mínima tem que ser igual a 7. Tá? Aí, se o estudante obteve nas provas parciais 5, 7 e 5, respectivamente, qual é a nota mínima que necessita para obter na prova final a sua aprovação? Lembra, a aprovação vem com a média 7. Então, bora lá. Primeira prova, ele tirou 5 e o peso dela é 1, então eu multiplico pelo peso. Segunda nota, ele melhorou, tirou 7 e o peso também é 1, eu multiplico pelo peso. Terceira nota, ele tirou 5 e o peso é 2. Todos os pesos estão presentes aqui, né, gente? Ó, 1 e 2, respectivamente. Agora, na média final, eu não sei quanto ele tirou. Eu vou chamar de X e vou multiplicar pelo peso, que é quanto? O peso que é 3. Ele está me dizendo aí, ó. Então, eu vou dividir isso pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3. E ele tem que tirar no mínimo, já que ele perguntou nota mínima, 7, né, gente? Para ser aprovado. Como ele me pediu a nota mínima que ele quer tirar, então eu vou calcular a média mínima para ele ser aprovado, que é 7. Então, resolver isso aí, gente. Olha o produto, bora lá. 5 mais 7, 12, mais 10, já multiplicando, 22, ó, 22, mais 3x, sobre, essa soma aqui embaixo vai dar quanto? 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 3, 7. Isso aqui igual a 7. Acabou, gente, média ponderada. Agora é efetuar a operação inversa nessa equação e encontrar o valor de x. Já vou começar passando esse 7, ó, que está multiplicando, melhor, que está dividindo, multiplicando. Eu vou ter 22 mais 3x igual a quanto? Igual a 49. Passa o 22 subtraindo. 3x, gente, é igual a 49 menos 22. 3x é igual, ó, a 27. Então, olha qual é a nota mínima. 9, para que ele possa ser aprovado, tá bom, gente? Então, essa aí é a nota mínima, um probleminha de média ponderada. Vamos resolver mais uma de média ponderada? Ó, mais uma de média ponderada, Enem 2018, te mostrando aí como isso cai no Enem todos os anos, tá? Acompanha comigo. Os alunos da disciplina de estatística, em um curso universitário, realizam 4 avaliações por semestre. Os pesos, ó, 20, 10, 30 e 40. Ah, Eduardo, agora está em porcentagem, não muda nada.
coloca o peso em porcentagem e divide pela porcentagem da soma dos pesos. Não muda nada. Então, no final do semestre, precisam obter nas 4 avaliações uma nota mínima de 60 pontos. Ó, parecida com a que a gente já fez. 60 pontos é a média mínima que ele precisa obter para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras. Ó, 46, 60 e 50. Ele quer o mínimo de pontos para que ele seja aprovado. Igualzinha ao problema que a gente fez agora há pouco, né, gente? Então, bora lá. Nota 46 com peso 20. Nota 60 com peso 10. Nota 50 com peso 30. E quero saber qual é a 4ª nota que vai ter peso 40. Divide pela soma dos pesos. Quanto é que dá essa soma? 20, 30, 60, 100. Olha o Enem facilitando a tua vida sempre. Então, bora lá. 46 vezes 20. Dobra, né, gente? Ó, 46 vezes 2 vai dar 92. Acrescento 0. 60 vezes 10. 600. 50 vezes 30. Ó, 15 vezes 5 vezes 3, 15. Acrescenta aí os 2 zeros. E 40x. Tudo isso dividido por 100. Lembra que eu quero a nota mínima. E no mínimo para passar ele tem que tirar 60. No mínimo para passar ele tem que tirar 60. Bora somar isso aqui. Vai dar quanto? Ó, 920 com 600 dá 1.520. Com 1.500 vai dar 3.020. Vamos colocar aqui numa outra página. Então, por enquanto, a soma está dando, ó, 3.020 mais 40x sobre 100. Isso tem que dar uma nota mínima de 60. E aí, alguém perdido? Olha, o que é que eu estou fazendo? Nada demais. Peguei cada nota que ele me deu, multipliquei pelo peso, que é em porcentagem. A 4ª nota eu não sei, eu estou chamando de x. E eu estou dividindo isso pela soma dos pesos. Tá aí, né, gente? Então, bora lá. Ó, vou passar esse 100 multiplicando. Eu vou ter 3.020 mais 40x igual a 60,00. Passa o 3.020 subtraindo, né, gente? Operação inversa, né? 6.000 menos 3.020. Tá de boa, dá para fazer de cabeça assim. Por quê? Porque se de 6.000 você tirar 3.000, sobra 3.000. Tira 20, vai ficar quanto? Vai ficar 2.980. Corta 0 com 0. Agora é hora de você dividir e sim encontrar a 4ª nota. Ó. 298 dividido por 4. Quanto é, gente? 298 dividido por 4. Bora fazer aqui no cantinho. 298 dividido por 4. Ó, vai dar 7. 7 vezes 4, 28, né? Ó, aí vai dar o que aqui? Vai dar 1. Desce 18. Aqui dá quanto? Dá 4, né? 4 para 18 dá... Ó, 4 vezes 4, 16, né? Sobra 2. Então, não dá para dividir. Coloca 0, aí dá 5. Ou seja, a nota mínima que ele tem que tirar é 74,5 para que ele possa ser aprovado. Onde é que tem isso? Isso tem na letra C, ó. 74,5 é a nota mínima. Tranquilo, gente? Ó, assim eu chego ao final dessa importante aula de média aritmética e média ponderada. Tô deixando aqui embaixo uma lista de exercício muito, mas muito importante. Não pula essa lista de exercício. Na próxima aula, eu vou falar para vocês de moda e de mediana, mas resolve antes a lista de exercício de médias. Eu te espero na próxima aula para a gente trabalhar com moda e mediana. Beijão, gente!